Olá, olá. Vamos na sequência desse trabalho do André Luiz, o cientista espiritual. Eu venho chamando a atenção do trabalho porque o André, ele é conhecido até das pessoas que frequentam centro espírita, que estudam o espiritismo, até conhece. Mas a maioria, às vezes, lê o André Luiz como se fosse um repórter falando das coisas do mundo espiritual. Mas quando você aprofunda o estudo, vai ver que ele trouxe muitas informações de ciência, e a ciência avançada ainda para a nossa época. Muitas colocações dele vai precisar ainda um tempinho para a ciência vir estudar. Os cientistas vêm estudar. A maioria dos cientistas ainda não estudam, porque eles não acreditam no espírito, vão acreditar no que o André Luiz está dizendo. Então, essa ideia de primeiro admitir a existência da alma, do espírito, é que abre leque para você estudar reencarnação, mediunidade, corpo espiritual, perispírito. Ele vai precisar de muito. E nessa lição, agora de hoje, ele está falando do André Luiz, está falando desses campos supraluminares. É bem interessante para você entender. Ele cita essas duas pessoas como referência. O André, ele vai falar que quando você pensa, o pensamento tem matéria mental. E essa matéria mental, ela vai ter frequência. Ele vai ter frequência. E quando você tem um pensamento normal do ser humano, normalmente o pensamento dele tem ondas, vai formar frequência, formar ondas. E essa onda, ela pode ser comprida, média ou longa, ou onda ultracurtas. Na maioria das vezes, as ondas do nosso pensamento vai ser onda comprida, longas ou curtas. E ele chama a atenção que essas ondas, normalmente, o átomo mental, ele é átomo, ele tem núcleo, ele tem periferia, ele tem elétrons. Só que na frequência do elétron, você provoca as ondas curta, longa e médias. Quando você tem frequência que entra no interior do átomo, no núcleo, você vai provocar ondas ultracurtas. Então ele diz que a maioria do caminho do nosso psiquismo, nós estamos ainda só quando tem uma grande emoção, um grande sentimento, uma dor profunda da alma, é que você às vezes emite ondas ultracurtas. Por exemplo, uma mãe, às vezes, ela faz uma prece sentida para um filhinho que está doente, aquela prece dela tem ondas ultracurtas, é que ela não tem costume de fazer isso o tempo todo. É diferente mas ele diz que essas ondas já vem do núcleo. Ele produz uma luminosidade, que a luz, essa luminosidade e o calor vem desse núcleo. Ele diz o seguinte, que essa luminosidade, nos espíritos mais evoluídos, ele já produz praticamente ondas ultracurtas. Essa onda ultracurta do núcleo do átomo mental, e ela vai ter uma frequência muito mais rápida, um ciclo mais rápido. E aí o que acontece? Isso vai fazer com que ela tenha predominância sobre as outras. Aí ele diz, e os espíritos puros têm ondas ultracurtas, que o André Luiz diz que ele ainda não tem nem capacidade de discutir das ondas ultracurtas dos espíritos puros. Ele está só chamando a atenção. Então ele vai ter predominância. Como nós estamos numa frequência que não entramos na frequência dos espíritos puros, que tem essa onda ultracurta, ondas luminares. Então ele diz o seguinte, só o pensamento, nós sabemos que precisamos tomar o caminho do bem, o caminho da fraternidade, é que nós vamos
indo na direção de entrar na frequência desses seres mais evoluídos. Ele já chama a atenção. E ele dá o exemplo que ele fala da Cipriana lá, e a Cipriana, a Matilde lá, ele vai mostrar que aquelas, no trabalho que ele vai na sua obra Libertação, falando lá da mãe do Gregório. Gregório é o Papa que fez a Inquisição, e o Gregório ele vem com tudo. Ele quer punir as pessoas que estão ajudando lá a uma personagem que ele está chamando a atenção, da Margarida, e aí quando a mãe dele aparece para ele, e aquela onda ultra curta faz com que ele mesmo não resista, porque a frequência deveria ser a frequência de Jesus, a frequência de Maria. Por isso que o Emmanuel conta numa das suas obras, quando ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha, ele não tem força, ele vai cair. Por isso que você vê aqueles soldados, quando foram prender Jesus, eles caem de costas 3 vezes seguidos, porque as ondas ultra curtas ele vai fazer com que essa frequência fique diferente. Por isso que os espíritos, na direção do amor, ele tem um poder inacreditável. Ele vai descrever lá do Camilo e o obsessor dele, e ele está os dois ligados, e aí vão chamar o André para afastar. Ele diz, olha, o espírito orientador diz, só alguém com muito amor é capaz de fazer isso, e vem lá o espírito com muito amor e consegue repercutir em cima dele e afasta os dois, e aí pega o obsessor e leva para as escolas espirituais para ajudá-lo, e leva o que estava sendo obsediado, volta para a família para fazer um trabalho espetacular de crescimento, de evolução e de entendimento. Então são essas ondas ultra curtas e ultra curtas que ainda diz o André que a frequência está no interior do núcleo do átomo mental. Isto daí é diferente daqui, a frequência só pega os elétrons do átomo mental. É um material novo que ainda os cientistas não estão estudando, mas vão estudar porque ele está trazendo um fato, e ele está dizendo esse fato é verdade, e no futuro os cientistas debruçarão para provar se é verdade ou mentira, e com certeza eles vão ficar impressionados com tanta de informações científicas que o André Luiz trouxe para nós. Vale a pena conhecer André Luiz, vale a pena divulgar. Se você achar interessante, divulgue esse trabalho, porque o André Luiz precisa ser conhecido, até despertar no mundo acadêmico oficial interesses para estudar esse cientista diferente que é o André Luiz. Um abraço bem forte para você e até o próximo encontro nesta série, o cientista espiritual André Luiz.